Bom dia, eu me chamo Rafael, eu sou artista e pesquisador, moro em Salvador, na Bahia, e atualmente faço doutorado em artes cênicas na Universidade Federal da Bahia. Infelizmente, eu não pude ir ao combate e gostaria de agradecer a organização do evento por ter me dado a possibilidade de enviar esse vídeo e falar um pouco da produção artística por aqui, pensando sua dimensão política, né, conectada com o âmbito da partilha do sensível. A proposta de comunicação que eu compartilho com vocês, ela resulta da observação de dois projetos, duas experiências de produção artística aqui de Salvador. Uma delas é a plataforma Casas, né? É um projeto de difusão artística, e a outra é o projeto Billy the Kid, uma experiência de criação coletiva e colaborativa. Esses projetos eles foram criados e desenvolvidos por Túlio Guzman e Thiago Ribeiro. Esses projetos, eles sintetizam, e por isso eu os escolhi, uma conjuntura de produção artística que emerge de um contexto sociopolítico e econômico tal e que traz consigo marcas desse contexto, porque ele afeta os corpos dos seus fazedores. E não somente. Esses projetos, eles também interferem no contexto no qual eles ocorrem. Há uma correlação. Nesse sentido, é válido entender a estrutura na qual se desenvolvem as práticas artísticas aqui. Essa estrutura ela é composta basicamente pelas ditas políticas públicas, que no caso do fomento e financiamento da produção artística se resumem aos editais, e por outro lado, pelas lógicas do mercado capitalista neoliberal que se disseminam por todo o tecido social com a globalização. Ou seja, para produzir arte aqui com apoio institucional formal, digamos assim, é necessário acesso aos editais. Pouca coisa pode ser feita de outra forma, já que o mercado, através do livre comércio e da circulação de riquezas, é pouco representativo no meio das artes do corpo contemporâneas. No entanto, para ter acesso aos editais é necessário uma expertise, um saber específico que não é no domínio dos artistas necessariamente, né? E isso vai reverberar em discrepância no acesso aos meios de produção, perpetuando a desigualdade social tão comum por aqui. A homogeneização que essa estrutura propõe possibilita o sufocamento do dissenso e a homogeneização de saberes e fazeres, como exercício do poder financeiro e simbólico, e é algo super comum no campo artístico. Quer dizer, estamos falando de um contexto de produção, no qual, para produzir arte com recursos, é necessário se ajustar à lógica dos editais, se aproximando também às lógicas mais perversas do mercado capitalista neoliberal. A produção artística que se conforma nesse circuito, ela é caracterizada por alguns poucos artistas que recorrentemente se beneficiam dos editais, controlando os espaços da criação, porque quanto mais dinheiro, mais condições de criar, ainda que essa não seja uma prerrogativa para a criação artística. E não é só isso, esses artistas controlam os espaços de criação e também os espaços de difusão, de elaboração crítica, controlam os espaços de atribuição de valor simbólico, porque ocupam as curadorias e os espaços de escolha, vão ocupar também os lugares de formação e por aí vai. Essa estrutura ela acaba por se tornar blindada por importantes barreiras de entrada, de modo a garantir o status quo e os interesses particulares daqueles que as gerenciam. Essa prática na bibliografia dos estudos culturais é conhecida como oligopólio, como nos fala Bolanhos. Mas, na verdade, o que interessa para a gente aqui, e eu gostaria de falar com vocês, é acerca de um curto-circuito nas práticas contemporâneas em dança. O Acasas, ele é um projeto de difusão artística criado em 2012 por Túlio e Taíla, dois artistas da dança, como estratégia de difusão dos seus trabalhos artísticos, justamente porque eles não conseguiam acessar os editais, tampouco participar dos festivais. Depois disso, o projeto passou a incorporar outras linguagens artísticas e acontecer de forma nômade em diversas casas e apartamentos em Salvador e em outras cidades do país. Cada edição do Acasas era composta a partir do diálogo entre os coordenadores do projeto, os artistas que iriam participar das edições e os donos das casas onde ele aconteceria. A curadoria ela era encarada como uma espécie de composição dramatúrgica e agregava cada vez mais parceiros na sua realização. Todo o recurso necessário para a realização do projeto era investido por seus realizadores ou pela contribuição espontânea do público ou da venda de bebidas num bar improvisado a cada edição. Por 3 anos foram feitas inúmeras tentativas de acesso aos editais, sem nenhum êxito.
Quer dizer, um projeto atemporal, que não tem um lugar destinado a priori para acontecer, organizado sob um formato indefinido e que se propõe a cada edição a reorganizar sua programação, que não é previamente conhecida também, né? É um projeto feito basicamente de artistas desconhecidos pela grande mídia e pelos espaços controlados de visibilidade. Os participantes vão sendo agregados, a ficha técnica ela não tem funções fixas e acaba se alterando a cada tempo. Passa a ser um agravante frente à burocracia e o pragmatismo que caracterizam a gerência dos editais, né? Inscreveu a casas no edital parecia prejudicial ao projeto porque ele seria completamente formatado. E foi o que aconteceu, de fato, né? Ganhar um edital em 2015, 4 anos depois da sua criação, descaracterizou totalmente a proposta do projeto, que era baseado sobretudo nos processos e nas suas possibilidades, né? Já estava tudo formatado na planilha do orçamento e no cronograma. No âmbito da criação, eu trago a experiência do projeto Billy the Kid, desenvolvido com a direção de Thiago Ribeiro, em parceria com uma equipe de cerca de 15 pessoas. Eles ensaiavam no estacionamento de uma biblioteca pública aqui em Salvador. Não houve nenhum apoio financeiro, público ou privado, por meio de edital ou patrocínio. Os recursos que viabilizaram a realização da proposta vieram dos próprios participantes, fosse dinheiro, contribuição criativa, disponibilidade de tempo ou algum tipo de trabalho oferecido, como produção, fotografia, cenografia, trilha sonora, por exemplo, tendo sido os próprios participantes os financiadores do projeto. Apesar de não ser a situação ideal, produzir sem verba foi uma forma de experimentar um modo de existir em dança que pudesse ser desenvolvido independentemente dos recursos de edital e suas dinâmicas de funcionamento. Com esse projeto, a gente pode ver a potência do trabalho colaborativo de pessoas interessadas em criar dança através da invenção de modos de fazer coerentes com os discursos estético-políticos que dão sentido aos movimentos dos corpos e com as condições nos quais se encontram. Pois é justamente nessas condições, nesse contexto, que propõe interferências críticas. Não à toa, os meios de produção do projeto foram de baixo custo. A materialidade do trabalho estava marcada pela coerência na escolha de signos daquele universo um tanto underground. Garrafas de cachaça, com areia, poeira, silêncio, roupas compridas e botas para proteger do chão sujo. A iluminação era a iluminação do ambiente, fosse dos postes ou dos faróis dos carros, né? A disponibilidade ao processo, o interesse na criação colaborativa resultou em outras proposições dentro desse mesmo projeto, né? Eles criaram uma instalação de artes visuais, que participou de um salão de artes visuais aqui, e uma ação urbana, além do espetáculo Billy the Kid. O que esses dois trabalhos, trazidos de forma tão sucinta, têm a nos dizer? As estratégias de criação, configuração e difusão desenvolvidas pelo Projeto Billy the Kid e pela plataforma Acasas engendram um curto-circuito nas dinâmicas da produção em dança em Salvador. Interessam a esse tipo de dança os conflitos emergentes dos encontros entre contextos culturais distintos e as diferentes possibilidades de redistribuição da experiência sensível no âmbito comum compartilhado, sob a forma de arte. As danças propostas nesse curto-circuito não se descolam do contexto no qual emergem, tampouco ignoram cinicamente os conflitos sociopolíticos e culturais que pulsam nos corpos que são coprodutores desses conflitos e dessas artes, dessas danças. As danças criadas nessas condições são, portanto, políticas e críticas, pois engendram modos de funcionamento próprios que sejam condizentes com suas realidades. Essas propostas, que são processos e configurações artísticas, dão dinâmica às atividades da dança no que se refere à produção, quanto à criação e difusão, e se dão em direções transversais aos modelos e padrões hegemônicos. Ao dar vazão a diferentes formas de lidar com a experiência sensível através das práticas em dança, modos de fazer performativos, como o projeto Billy the Kid e a plataforma Acasas, possibilitam a invenção de outras realidades possíveis, ou seja, possibilitam a emergência do dissenso através de formas de organização e produção específicas, que colocam em flexão diferentes regimes de sensorialidade. Reconhecer experiências destoantes que estão ao nosso redor nos convoca a repensar criticamente as práticas em dança, com vistas à produção estética
que provoca desvios necessários nas imposições de um sistema que visa ao controle dos corpos e do movimento da vida. Exercer o pensamento crítico em relação a esse contexto possibilita questionar as práticas já consolidadas no campo em relação à sua eficiência no que diz respeito à perspectiva política da dança, ou seja, enquanto prática compartilhada no âmbito da partilha do sensível. E repensar, sobretudo, nossa postura enquanto sujeitos coparticipantes na construção dessa realidade. Existem muitas formas de provocar desvios, crises, desestabilizações e fazer emergir o pensamento crítico por meio das práticas artísticas. No entanto, elas carecem ser incentivadas ou valorizadas, podendo passar desapercebidas devido ao alcance restrito de suas ações, que são pouco impactantes nos meios de visibilidade tradicionais e que são agravados ainda pela proposital invisibilidade a que são relegadas. O projeto Billy the Kid e a plataforma Casas não se propõem a serem modelos a serem reproduzidos, mas são possibilidades de existência em dança cujos valores estéticos se sobrepõem aos valores econômicos e apontam para possibilidades de criação em função da arte e do que esta pode proporcionar enquanto experiência, agregando conhecimento e senso crítico àqueles que a vivenciam, e não apenas cumprindo metas e objetivos em linhas de montagens de corpos e subjetividades. As danças criadas sob esse entendimento materializam modos de sobreexistir, escancarando a necessidade de atualização das estratégias de atuação, tanto das estruturas e instituições que regulam e gerenciam as práticas da dança, como dos próprios artistas que, por meio delas, atuam como co-participante na construção de uma realidade a ser compartilhada. Para tanto, são capazes, estruturas e artistas, de colocar em questão suas próprias práticas e se submeterem às condições de processo mais interessadas nos meios que nos fins. O projeto Billy the Kid e a plataforma Casas são possibilidades de sobreexistir em dança, que estão à margem e por isso transbordam. Bom, é basicamente isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Agradeço a atenção, agradeço mais uma vez a possibilidade de estar em contato mesmo à distância. Eu disponibilizo meu e-mail e meu WhatsApp para caso vocês queiram entrar em contato, conversar sobre esse trabalho, enviar alguma dúvida ou comentário. Eu estou à disposição, acompanhando daqui do Brasil que for possível. Desejo a todas, todos e todes um excelente trabalho durante esses dias e até já!